nosso Deus esteja com todos vocês, amém? Amém, esteja com todos nós. É muito bom estar aqui de novo, né, nessa igreja que a gente ama tanto. Eclesiastes fala que tudo Deus tem um tempo, né? Então tudo Deus tem um tempo para a nossa vida. Tem tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher, tudo Deus tem um tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui nem nessa terra, né? Quanto mais na cidade, na profissão de bancário ainda, né? Então só Deus é que sabe. Estamos aí, né? Para a glória de Deus. Queridos, muito obrigado, né? Obrigado à igreja, pastor Arnaldo, pelo convite. Nós viemos aqui com um coração cheio de alegria para servir a Deus e ser usado por Deus para falar com a igreja. E Deus, a gente ora e ora muito para que Deus fale conosco, né? De tal forma a gente está transmitindo à igreja. Eu quero louvar a Deus assim muito também pelo ano que nós passamos, o ano passado. Foi um ano, tivemos lutas assim na área profissional quando a gente estava lá em Rancharia. Ficamos 4 anos em Rancharia. Voltamos no meio do ano, um pouquinho depois, para cá, para Prudente, né? E Deus, assim, na parte profissional, realmente foi uma bênção. Quero deixar aqui, assim, a palavra de que a igreja de Rancharia, para nós, foi uma bênção muito grande lá, né, Uzi? Foram, assim, nós fomos muito bem recebidos lá. Foi uma bênção tremenda mesmo, para as crianças, para a nossa vida, né? E que bom, né? Porque, às vezes, tem momentos que a gente muda algumas cidades e temos dificuldades, às vezes, até em questões de igreja, né? Gente que muda muito. Mas o Senhor foi muito bondoso conosco lá em Rancharia, foi realmente uma bênção muito grande na nossa vida. Queridos, vamos então abrir nossas Bíblias em Gênesis, para a meditação dessa noite, capítulo 39. Nós vamos ler vários versículos de vários livros, mas o texto principal hoje é a base, Gênesis, capítulo 39, nós vamos ler o versículo 2, 21 e o 23. Gênesis 39. Aí, amém. Só tomar um golinho aqui. Gênesis 39, nós vamos ler 2, o 21 e o 23. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E o 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O tema da meditação de hoje, queridos, é o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O que quer dizer, vamos pensar um pouco para iniciar, o que quer dizer Deus é com você? Pensa nisso um pouquinho agora. Deus é, ou Deus estar com você. É a presença de Deus na minha vida. É Deus estando na minha vida. Presença de Deus para você. Pense o seguinte. Pense que você está na rua à noite e num lugar muito chique, um lugar muito especial, né? Um clube, um hotel muito ilustre. Está tendo um evento muito importante ali. E você vê carros chegando, só aqueles carrões, né, grandes, de marca, pessoas super chiques entrando ali, e você percebe que tem um evento, uma festa, algo muito importante assim, né? E você nem sabe direito o que é, ou talvez você saiba, é um grande evento muito importante, que nesse local são poucas pessoas que são convidadas para essa festa. É um local restrito, né, de poucos convidados. E o dono dessa festa está lá fora e vê você, ou você e mais algumas pessoas ali lá fora, e chega para você e fala, vem cá, entra aqui, vem comigo, vamos entrar nessa festa, nesse evento. Você fala, eu? Fala, você, vem cá comigo. Mas, eu estou simplesinho e tal. Não tem problema, vem cá, entra aqui comigo nessa festa. Aí você vai entrando, aí tem os seguranças lá, uns caras assim de 3 metros de altura por 2 de largura, né? Falou, opa, peraí, você não está aqui na lista não, meu. Aí o dono da festa fala assim,
eles estão comigo. É o dono da festa. E eles entram tranquilamente. Porque o dono da festa falou, eles estão comigo. Para a gente pensar, então, nesse texto que nós lemos em Gênesis, capítulo 39 aí, nós vamos falar aqui, não muito tradicionalmente, naquele sermão assim de 1, 2 e 3 tópicos, assim, quebrando um pouco aí esse protocolo, nós vamos falar da vida aqui de 5 pessoas, que o Senhor era com eles. Eu vou citar 5 pessoas, que a Bíblia deixa bem claro que o Senhor era com eles. E a primeira nós já lemos, José. Todo mundo conhece a história de José, aquela história linda, maravilhosa, que foi contada aqui já na TV, né, e a gente assiste, e às vezes assiste coisa lá, e depois tem que conferir na Bíblia para ver se estava mesmo, né, se está certo, e fazemos muito bem de conferir. Então nós conhecemos a história de José. José sempre foi fiel a Deus, em todo momento. Nunca se curvou aos deuses do Egito. Ele em nenhum momento se curvou aos deuses lá do Egito. Mesmo na escravidão, mesmo na prisão, ou mesmo quando servia na casa lá de Potifar, ou do faraó, junto com o faraó, ele nunca se curvou. Outra pessoa que a gente vai falar agora, abre aí agora a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, verso 19. 1 Samuel 3,19. Amém aí, queridos? Amém. Diz assim, ó. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Samuel, servo de Deus, profeta, né? Foi o último dos juízes, né? E lutou contra os profetas lá de Baal, lutou contra Baal, Astarote, que eram deuses pagãos. Também servo de Deus, né? Profeta, como eu disse, e sempre fiel a Deus. Nunca se curvou à idolatria, muito pelo contrário, sempre firme e fiel a Deus. Esse é Samuel, servo. 1 Samuel ainda, pouquinho para frente aí, capítulo 18, versos 12 e 14. Primeira Samuel 18, versos 12, 14 e 28. Diz assim: Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. O 12, né? Agora o 14, ó. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. E o 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. O Senhor era com Davi. O Senhor era com José. O Senhor era com Samuel. E tudo o que ele fazia lograva bom êxito. Tudo o que ele fazia era bem sucedido. Com José, a mesma coisa. Tudo o que ele fazia era bem sucedido. Quer seja lá na casa de Potifar, ou quer seja lá na onde? No cárcere, na cadeia, na prisão. Independe do local. O cristão, ele que está com o Senhor, aonde, não importa onde ele estiver, ele vai ser bem sucedido. É a palavra de Deus, amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. 1 Samuel nós lemos aí. Então agora fala de Davi. Quem foi Davi? Todo mundo sabe. Rei de Israel, né? Foi o rei de Israel. O salmista, que escreveu a grande maioria dos salmos. E aqui o próprio rei Saul reconhece que Deus era com ele. Né? O Senhor era com este. O Espírito de Deus estava com Davi. Mais um texto. 2 Reis 18. Bom que está na ordem, né?
Já facilita. Vai indo para frente. 2 Reis, capítulo 18, versículo 7. 2 Reis 18, 7. Aqui está falando de Ezequias. Ezequias foi rei de Judá, né? Então aqui está falando de Ezequias. Então o que diz aí no versículo 7? Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Assim foi o Senhor com ele. Com ele quem? Ezequias. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rei de Judá, repetindo. O que Ezequias fez? Uma das ações de Ezequias, ele arrebentou, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha mandado fazer. Porque nós, humanos, né, pessoas, nós, e às vezes até cristãos, crentes, ou o povo de Deus de Israel, pegamos coisas que Deus fez e fazemos a finalidade ficar diferente do que Deus propôs para a gente. Né? Mudamos a finalidade de algumas coisas. Falando como até a igreja, num todo. Né? Então, Deus permitiu que Moisés fizesse a serpente de bronze com um propósito. Né? E começaram a adorar aquilo, começaram a adorar aquele objeto como se fosse fonte de cura perpétuas e outras finalidades. Deus tinha um propósito específico de curar o povo lá, bem detalhado, mas começaram a adorar a serpente. Então, Ezequias não permitiu isso, e destruiu e falou, olha, isso é idolatria que vocês estão fazendo. Vocês estão adorando a criatura ao invés do Criador. Vocês estão adorando uma imagem, uma escultura, ao invés do Deus eterno, Criador de todas as coisas. Então, Ezequias, rei de Judá, igual modo, igual forma, assim foi o Senhor com Ezequias. Onde quer que saía, lograva bom êxito. 1 Crônicas, capítulo 9, um pouquinho para frente. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 20. Aqui é uma outra pessoa, a quinta pessoa. Diz o seguinte: Finéias, filho de Eleazar, os reagia nesse tempo e o Senhor era com ele. Finéias. Quem era Finéias? Filho de Eleazar. Tá bom, ficamos na mesma, né? Ficamos na mesma aí, tudo bem. Mas ele era neto de Arão. Arão vocês conhecem. Arão, quem era Arão? Arão era irmão de quem? Moisés, isso, né? Arão. E Arão era o quê? Ele foi o primeiro sacerdote de Israel. Então, Finéias era neto de Arão, tá? Que foi o primeiro sacerdote de Israel. Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão. E o que Finéias fazia? Ele era guarda da porta do templo. Ele era um dos guardas da porta do templo. Finéias não era rei, né? Finéias não era sacerdote, Finéias não era profeta. Ele era, vamos falar assim, perto desses que nós citamos, uma pessoa simples, humilde, né? Da linhagem lá dos levitas que cuidavam do templo, tudo importante, seu papel nesse sentido, não menosprezando de forma alguma, mas comparado com os outros. Mas era uma pessoa que servia de igual modo a Deus. E a Bíblia fala que o Senhor era com ele, né? Esse era Finéias. Algumas características, irmãos, desses homens que nós vemos aqui, dessas 5 pessoas que nós citamos aqui. Primeira coisa, óbvio, é o tema da nossa meditação. O Senhor era com eles? Sim, o Senhor era com eles. O Senhor era com eles. Outra coisa algumas coisas eles tinham em comum. A primeira era essa. A segunda, todos foram contra a idolatria. Todos estes foram contra a idolatria e em nenhum momento das suas vidas eles se curvaram diante de outros deuses, adoraram outras coisas. E o que é a idolatria? A gente tem na mente que idolatria é só, né,
adorar imagens, santos, né? Às vezes a gente pensa isso, mas nós sabemos que não. Tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus, eu estou idolatrando. Tudo aquilo que é mais importante para mim do que Deus, eu estou idolatrando. Pode ser minha família, meu trabalho, né, meu carro, algum bem, meu filho, né, minha filha, minha esposa. Tudo é mais importante do que Deus. Deus eu vou deixando, né? Aí nós vamos entrar num detalhe disso daí daqui a pouquinho. Só que esses homens aqui, esses servos de Deus, em nenhum momento serviram, adoraram, se prostraram ou colocaram como mais importante do que Deus nas suas vidas. Em nenhum momento. E o Senhor era com eles. O Senhor era com José, o Senhor era com Samuel, o Senhor era com Davi, o Senhor era com Ezequiel e o Senhor era com Finéias. Uma outra, aí nós pegamos e pela Bíblia a gente consegue identificar, dentre esses 5, 2 que tinham algo em comum. Um coração pronto para perdoar. Lembra de José? O que os irmãos deles fizeram com ele? Tacaram lá num poço, venderam como escravo, e aí, passando bem rápido a página da história, chega lá quando ele encontra os irmãos que foram pedir para comprar comida lá. José podia mandar prender, mandar matar, ele tinha autoridade para isso, mas não foi isso que ele fez. Ele perdoou. Ele perdoou. Um coração pronto para perdoar. Davi também teve esse coração pronto para perdoar. Tinha alguém que queria matar Davi, não? Que tinha ciúme dele, barbaridade? Quem que era? Saul. Ô, homem ciumento, hein, Saul? Mas também, Davi, vai lá, mata o gigante. Aí o povo bate palma para Davi. Ei, Davi, né? Aí vai lá na guerra, Davi ganha, vem com o exército lá. E o povo sauda Davi, sauda. Aí Saul vai ficando com o cotovelo inchado. Não era nenhum problema de tendinite, bursite ou qualquer coisa assim, né? Era problema psicológico de dor de cotovelo, não física, né? Era um problema psicológico mesmo, de inveja, de ciúme, a tal ponto que ele começa a perseguir Davi para querer matá-lo. E Davi teve que fugir, né? E Davi, por 2 vezes, teve a oportunidade de matar Saul. E não o fez, mostrando sua fidelidade ao rei e que o perdoava, que não tinha rancor, porque senão poderia matá-lo. Isso é um coração pronto para perdoar, irmãos. Isso é um coração pronto para perdoar. Então, nós vamos rever aqui. O Senhor era com homens desses que foram citados aqui, que todos serviam a Deus, todos nunca foram idólatras, nunca colocaram outra coisa na frente de Deus, todos. E podemos, pela palavra, deixar claro que José e Davi, principalmente, tinham corações prontos a perdoar, e com certeza esses outros homens também aqui, como Ezequias, Finéias, né, Samuel, também tinham um coração dessa forma. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, há uma diferença entre Deus estar com você e você pensar, eu estou com Deus? Tem essa diferença? Pensa aí agora. Deus estar com você. Só que você fala, não, eu estou com Deus. Eu estou com Deus. Eu sou o cara. Eu estou com Deus. Sabe o que acontece? Que se você pensa assim, eu estou com Deus, você está em primeiro lugar. Você está em primeiro lugar. Deus está depois te servindo. Como servo seu. Que você ora, você dá ordem para Deus, você exige, né? Eu declaro, o eu declara, não é Deus que está declarando. Né? Então eu estou achando que eu estou com Deus. Então eu mando, Deus obedece. Só que quando Deus está comigo, Deus é primeiro lugar. É Deus que vem em primeiro lugar. E eu sirvo a Ele. Eu sigo a Ele. Ele é o dono da festa. Não sou eu. Quando eu estou em primeiro lugar, eu estou dizendo que eu que sou o dono da festa. Eu que mando. Mas quando é Deus, Deus está em primeiro lugar na minha vida, aí eu estou dizendo, eu que sirvo a Deus, eu louvo a Deus, Ele é o dono da minha vida, Ele é o meu Senhor e Salvador.
Deus comigo é Deus em mim, agindo em mim, para a honra e glória dele, né? Não precisa abrir, queridos. Gálatas 2:20 diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo em mim. Deus, na forma de Jesus, em mim. Não sou eu que possuo Deus, como algumas religiões, alguns ensinamentos falam, né? Que Deus está dentro de mim de uma forma que eu parece que domino. Não. É Deus que me domina e Ele está em mim. Deus está em primeiro lugar na sua vida, é você buscar Deus acima de todas as coisas. O que diz lá Mateus 6:33, todo mundo conhece. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas, irmãos, mesmo Deus sendo com José, mesmo Deus sendo com Davi, mesmo Deus sendo com Ezequias e os demais que nós falamos, nós vamos nos ater agora às duas histórias que nós mais conhecemos, José e Davi. Mesmo Deus sendo com eles, está na Bíblia, Deus era com José, e tudo que ele fazia ia bem. Mas isso não impediu, ou no plano divino, mesmo assim, José passou por aflições. O que será que José pensou quando os irmãos dele pegam ele e jogam num poço? Senhor, será que o Senhor me abandonou? Não está escrito na Bíblia isso. Pode ter pensado? Pode ou não. Quando ele é vendido como escravo e chega algemado lá, ele já não chegou bonitinho, alinhado, tal, bonitinho, já foi servindo Potifar. Não foi assim. Ele chegou judiado, maltratado, com fome, né? Bem judiado. Aí depois que ele começa a melhorar, que a coisa começa a ficar boa, né? Que ele está bem sucedido lá na casa de Potifar, ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar e ele vai preso. E ele ficou 3 dias na cadeia. Quanto tempo ele ficou lá? 2 anos. Ficou muito tempo na cadeia. 2 anos é tempo, gente. Ou não? É moleza. Para quem está lá, contando dia após dia, não é fácil. Mesmo o Senhor sendo com José, ele passou momentos difíceis. Mas o Senhor era com José. O Senhor era com José. Davi, servo de Deus, lutou com um gigante, matou urso, matou leão, matou um gigante de 3 metros de altura. Soltou uma pedrada no meio da testa das ideias dele, né, como diz o outro. E depois faz o quê? Tem que sair fugido. Igual o cachorro de rua que você bate o pé e tem que sair correndo. Davi teve que fazer isso para não morrer. O que ele pode ter pensado? Sabe o que pode ter pensado? Nesse momento, ou em outro momento da vida dele, onde Davi, como servo de Deus, rei, com todo o poder na mão, peca, comete um pecado, que a gente sabe lá, tudo que ele fez, a palavra conta, um pecado grave, né? Aí o que acontece? O profeta vai lá, dá uma bordoada nele, Deus fala para ele, ele reconhece o seu pecado. Aí o que acontece? Abre aí, Salmo 13. Livro de Salmos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Salmos 13. E eu vou, como eu aprendi há muitos anos atrás com um pastor, eu vou ler esse salmo como, segundo eu aprendi, ele deve ser lido. Ele não deve ser lido assim, ó. Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Não é assim que lê não, tá? Olha como que é esse salmo aqui, ó. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu lutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o seu inimigo? Até quando? É assim, está angustiado, está triste. Davi está com o coração chorando. Só que aí depois a graça de Deus, a misericórdia, ele vai tomando conta dele nessa angústia, na tristeza, porque nós somos cristãos, somos humanos, somos pecadores, a gente erra, comete pecado, comete falha, vai ter momento bom, ruim na nossa vida, mesmo de cristão. No mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, não é? O salmo continua aqui.
Aí ele fala, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele começa o salmo desesperado. Desesperado ele começa esse salmo. Mas ele termina louvando e agradecendo a Deus. Porque aí a sua mente retoma a consciência do Deus Salvador, protetor, e mais importante, Salvador. O Deus Salvador. Regozije o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. O Senhor era com Davi. Irmãos, e no Novo Testamento, existe alguma referência também? Só falamos do Velho, né? Será que tem alguém que o Senhor era com eles? Tem? Tem. Abre lá Atos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos 11, versículo 21. Aqui está falando dos discípulos. É sobre os discípulos. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Os discípulos, a mão do Senhor era com eles. É a presença de Deus. É o mesmo que dizer, o Senhor era com eles. O Senhor era com os discípulos. E muitos, crendo, se converteram. E os discípulos eram perseguidos também? Tiveram perseguição? Sim ou não? Sim, claro que tiveram. Mas saiba, meu querido, saiba que você é filho de Deus. Se você é nascido de novo, se o Espírito Santo do Senhor habita em você, você é o quê? Abençoado. Você é um discípulo. Então a mão do Senhor é contigo, amém? Amém. É. A mão do Senhor é contigo. E é aqui que a gente quer chegar. A mão do Senhor era com José. A mão do Senhor era com Davi, a mão do Senhor era com Ezequias, a mão do Senhor era com Finéias, com Samuel. Todos serviam a Deus, o adoravam, não idolatravam, a não ser somente Deus a adoração. Tudo que eles faziam iam bem, apesar de momentos de dificuldades, de momentos de lutas, é normal, tereis aflições, passaremos pela vida, vários problemas, e nós aqui, nenhum de nós passou o que os discípulos passaram, o que Paulo passou. Ninguém aqui passou nem perto, por mais problemas que tenha tido, do que Paulo passou. Ou tem alguém aqui que fala que passou mais problema que Paulo? Foi apedrejado, foi açoitado, náufrago, apedrejado quase de morte, atirado de cima da torre. Teve alguém mais aqui? Não, não tivemos. Não, eu creio que não. E passaram por problemas, mas o Senhor era com eles. E o Senhor é com você. Amém? Aqui, no pátio da igreja, lá na galeria, com os jovens, o Senhor é contigo. Amém, jovens? Sim ou não? Amém. Abençoados. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por lutas, mesmo passando por problemas, nós somos discípulos de Cristo. E o Senhor é conosco. Por isso, querido, finalizando, persevera, ora, clama, pede a Deus. Busca. Aí quando você estiver cansado de fazer isso daí, sabe o que você faz? Declara, Senhor, eu não aguento mais. Como eu fiz aqui, ó, há uns, sei lá quantos anos atrás. Né, Ozi? Acho que 2003, 2004, por aí. Eu já contei esse testemunho, mas como tem muita gente nova aqui, não sabe. Problema que eu tive no banco, fiz um empréstimo e eu não era gerente na época, mas a gerente geral confiava muito em mim. E tudo que eu fazia, ela só assinava. E eu fiz um empréstimo para um cliente. E na época foi 50 mil reais. Eu tinha comprado minha casa há pouco tempo por 65 mil reais.
Um pouco por aí, isso. E o que aconteceu? No dia da assinar, ela falou assim, mais Ricardinho, ela me chamava de Ricardinho, né? Eu era mais magrinho naquela época, eu tinha cabelo preto e soprava. Ela falou, Ricardinho, mas você fez empréstimo para esse homem aqui? Eu falei, Alda, ele sempre pagou em dia, tudo certinho, mas eu estou vendo sinais aí que ele está começando a entrar em dívida, se apertando. Mas você fez, tá bom, vou assinar. Aí assinou. O que aconteceu? Adivinha? Rapaz, eu falo brincando que é a lei do Smurf, mas não é, tal da lei de Murphy. Né? Quando parece que fala, diz que dá problema. O homem ficou inadimplente. E pior, eu descobri que o contador dele falsificava os documentos, as declarações de faturamento, para dar um faturamento maior, para conseguir pegar mais crédito. E aí, meus irmãos, falei, misericórdia. Ela vai pensar que eu estou conivente com esse homem, que eu fiz para me beneficiar de alguma forma, que eu, de alguma forma, tive alguma vantagem sobre isso. E eu comecei a ficar preocupado, entrar numa tipo de depressão. E eu sei que em um mês eu emagreci 8 quilos. Tudo tem um lado positivo, né? Eu, como sempre falo também, tudo tem um lado positivo. Emagreci 8 quilos, mas aquele lá foi feio, irmão. Não desejo para ninguém, não. Porque não descia comida, gente. Na goela não descia. Aí eu orei, clamei, chorei. Mas teve um dia que eu me lembro que durante o louvor, estava aqui, na segunda, terceira cadeira aqui. Eu ajoelhei e comecei a chorar. Falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não dou conta. Passou do meu limite. Eu queria na minha força fazer o negócio. Não dá mais. Não dou conta mesmo. E pus na mão de Deus. E para a glória de Deus, isso foi domingo. Quarta-feira, chegou uma decisão da análise lá, que eu estava tudo correto, que tinha um seguro de crédito que ia ressarcir, que não teve nenhum problema, que estava tudo na conformidade. Né? Depois eu falei para a gerente que eu descobri isso dele, que os documentos eram falsos, e não foi imputada nenhuma responsabilidade, nem sobre mim, nem sobre ela. Não vou verificar o que não tive má fé nenhuma. E para a glória de Deus, foi resolvido o problema. E eu consegui. E naquele domingo mesmo eu já voltei a comer direito. Dá uma fome, rapaz. Depois dá uma fome de monstro. Aí eu comi e entreguei na mão do Senhor, porque eu não aguentava mais. Então, assim, quando você não aguentar mais, não espera chegar nesse ponto, não. Né? Fala para Deus, Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta. A gente passa por momentos difíceis. Estou vendo o Vadal aqui para a glória de Deus. Oramos muito por você, viu, querido? Muito. Louvamos a Deus aí pela sua vida. Momentos difíceis a gente passa. Mas quando Deus é com você, querido, quando você é servo de Deus, vai passar esses momentos. Mas qual é a aplicação, então, para a nossa vida? Não importa a sua profissão. Se você tem uma profissão humilde, um cargo importante, não importa. Finéias era uma pessoa simples lá, mas o Senhor era com ele. E o que ele fazia, tudo ia bem, e era bem sucedido. Seu cargo na igreja, não importa. Se você nem tem cargo, não tem. Não precisa de cargo para servir. Eu sempre falo isso. Não precisa de cargo para servir. Para ajudar na diaconia, para vir pregar aqui. Não precisa ser presbítero, pastor. Se você se dispõe, ora, né, louvor, aula na escola dominical, precisa de tanta gente, né? Então não importa essa profissão, cargo, mesmo que o momento não seja bom, saiba que se você é discípulo, Deus está com você. Deus é com você. O Espírito Santo de Deus está com você. E finalizando, abre a Bíblia em Isaías 41, versículo 10. Fugiu Isaías 41. E que a palavra de Deus para Isaías seja a palavra de Deus para você essa noite, em nome de Jesus. 41, 10. Muito conhecido o texto. Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, Deus é com você. Assim como ele foi com José,
com Davi, com Ezequiel, com Finéias, com Samuel. Deus é com você. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que fala ao nosso coração. Obrigado porque todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que morreu por nós, que é nosso Senhor e Salvador, único que pode intermediar entre nós e Deus, o único intercessor, o teu Filho amado que o Senhor deu por amor de todos aqueles que creem no teu nome. Obrigado, Deus, por esse teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque através dele nós nos tornamos teus filhos e discípulos de Cristo. E sendo seu discípulo, assim como o Senhor falou, o Senhor é conosco, Deus. O seu Espírito Santo habita em nós. E tudo que a gente fizer vai ser bom, vai ser para o bem, vai ser para a honra e glória do teu nome, vai ser para te servir, te adorar em primeiro lugar, não colocando outras coisas, ó Deus, na frente do Senhor na nossa vida, não adorando outras coisas, ó Deus, não adorando a ninguém, somente adorando ao Senhor, Deus único, verdadeiro, Criador de tudo, dos céus, da terra, e sendo nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, que essa palavra realmente seja no nosso coração, que assim como o Senhor foi com José, com Davi e os demais homens, seja conosco sempre, Senhor Deus. E que tudo te vá bem. E que tudo vá bem nessa igreja. E que tudo vá bem na vida do pastor Arnaldo, da sua família, nos presbíteros, diáconos, liderança dessa igreja. Que tudo vá bem com os servos teus desta igreja, Senhor Deus. Que tudo vá bem para a honra e glória do teu nome. Quer no momento de luta, de tristeza, de vitória, tudo vai bem com quem está com Deus. E Deus, o Senhor está conosco. E nós queremos sempre te servir, te adorar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém.